Em 1972, dois paleontólogos, Neil Eldredge e Stephen Gould, propuseram uma teoria ao mesmo tempo óbvia e revolucionária, a teoria do equilíbrio pontuado. A teoria era muito óbvia porque ela consistia simplesmente numa interpretação literal dos registros fósseis, e era revolucionária porque ninguém fazia essa leitura literal dos fósseis. Havia uma ideia de que a evolução se processava de uma forma gradual, de uma forma sempre gradual, de que as espécies iriam se alterando constantemente ao longo do tempo e que os registros fósseis mostravam uma coisa diferente. Os registros fósseis, na verdade, sempre mostraram saltos evolutivos, sempre mostraram variações fortes. No entanto, esses registros fósseis eram tidos como registros incompletos. Imaginava-se que essa variação drástica vista nos fósseis era devida à incompletude desses registros fósseis. Embora óbvia, essa interpretação era também revolucionária, porque, de certo modo, ia contra a interpretação gradualista da evolução. Imaginava-se que as espécies iam acumulando alterações constantemente ao longo do tempo e que suas formas deveriam mostrar isso, uma alteração constante e gradual ao longo do tempo. E o que Neil Eldredge e Stephen Gould mostraram foi que, em determinados momentos, especialmente quando surge uma nova espécie, ela já surge bastante definida. Ela não costuma mostrar as transições que ela sofre, como se ela surgisse já pronta, ao contrário do que se esperava. E isso é que era revolucionário. Pois bem, esses dois autores propuseram essa teoria, que era meramente uma interpretação dos registros fósseis, mas eles não deram uma explicação para ela. Por que, afinal, essa coisa tão surpreendente ocorre? Por que é que as espécies já surgem com feições próprias, diferenciadas das feições da espécie ancestral, e elas, quase todas as espécies, se mantêm com as mesmas feições por longos tempos? Então elas passam, e essa é a descrição dos dois paleontólogos, elas passam por longos períodos que eles chamam de estase, que seriam períodos em que as espécies praticamente não sofrem alterações, pontuadas por momentos de fortíssima alteração. Bem, eles não têm uma explicação para esse fenômeno. A teoria consiste apenas numa interpretação dos fatos, numa leitura dos fósseis. Vamos lembrar que o modelo de especiação geográfico, o modelo de especiação tradicional, pressupõe uma alteração constante da espécie. Vamos lembrar que ele pressupõe o isolamento prévio de duas populações que vão sofrendo e acumulando alterações contínuas, alterações constantes ao longo do tempo, que somadas vão produzir uma diferenciação entre as duas espécies, entre os dois tipos geograficamente isolados. Esse é o modelo tradicional, compatível com o gradualismo, baseado no gradualismo. Ora, essa ideia parece incompatível com a ideia de equilíbrio pontuado, razão pela qual os registros fósseis foram sempre interpretados de uma maneira estranha. Enquanto que os registros mostravam variações bruscas, alternadas por longos períodos sem variação, as interpretações diziam o contrário. As interpretações diziam que as espécies iam se alterando constantemente, porque era isso o que se esperava. Não havia, assim, uma explicação para o equilíbrio pontuado. Essa explicação
advém do modelo que eu propus de especiação fetichista. Vamos lembrar como funciona a especiação fetichista. O mecanismo de especiação fetichista pressupõe que uma espécie surge de uma forma praticamente imediata, em consequência do surgimento de um indivíduo fetichista e do aparecimento do correspondente a esse fetiche. Esse casal, talvez, ou um pequeno grupo, gera um isolado reprodutivo, que já é uma nova espécie, e essa nova espécie é obrigada a atingir um novo nicho ecológico para poder sobreviver. Ela é pressionada pela espécie ancestral, muito mais numerosa nesse momento. Ela é pressionada a adquirir um novo nicho ecológico diferenciado da espécie original e, em consequência, tendo atingido um novo nicho ecológico, essa nova espécie vai sofrer pressões ecológicas diferenciadas. E isso leva as populações a adquirir também feições diferenciadas. Ou seja, para se adaptar aos novos nichos ecológicos atingidos pela nova espécie, esse grupo, ainda pouco numeroso, tende a se alterar fortemente para se adaptar a esse novo nicho e se distanciar ainda mais da ecologia da espécie ancestral. Assim, a ideia de especiação fetichista sugere fortemente uma alteração drástica das feições da nova espécie assim que ela surge, assim que ela se isola reprodutivamente da espécie ancestral. Ou seja, ela já se baseia nesse padrão de equilíbrio pontuado. Ela já pressupõe, ela é compatível e já pressupõe que as espécies vão sofrer, de fato, fortíssimas alterações assim que elas são geradas. E que, posteriormente, elas mantêm em um alto grau as mesmas feições. Ou seja, há um pressuposto de que a especiação tipológica ocorre logo em seguida à especiação biológica, passando por uma etapa anterior de especiação ecológica. Desse modo, o modelo fetichista de especiação apresenta uma explicação para o padrão de equilíbrio pontuado encontrado nos fósseis. Qual é essa explicação? Após a especiação biológica, decorrente do surgimento de um indivíduo fetichista, a espécie sofre uma especiação ecológica e, em consequência, ela deve sofrer também uma especiação tipológica para se adaptar a essa nova ecologia. Por essa razão, a nova espécie, assim que ela surge, ela tende a uma fortíssima alteração tipológica. E, posteriormente, já modificada, já distanciada da espécie ancestral, ela pode se manter constante, sujeita às forças conservativas da natureza, que tendem a manter a espécie dentro de um dado nicho. E assim, temos finalmente uma explicação para o equilíbrio pontuado, uma explicação que é gradualista, mas não tão drasticamente gradualista quanto as explicações tradicionais.